Aleluia, Jesus. Aquele que está feliz, dá um glória. Está fraco. Aquele que está feliz, dá um glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Maravilha. Quero louvar o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos aqui tomando lugar esta tribuna. Uma tribuna histórica, onde muitos homens honrados estiveram, estão e estarão, e nós também nos sentimos felizes de fazer parte dessa história. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Robson, meu amigo, Deus abençoe. Quero glorificar a Deus pela vida da igreja, por essa oportunidade que Deus nos concede. Está aqui conosco meu amigo pastor Rômulo Silva, meu pastor Edmilson Martins, meu amigo, pastor Adonias, meu cunhado presbítero Bruno, evangelista Eleomar, os demais ministros, Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão Rafael, alguns outros amigos estão conosco, nossa igreja. Também está minha princesa lá em cima, cadê ela? Está sentadinha cuidando do meu filho, caçula, amém? E interessante que ele está lá em cima e ele chegou aqui com 39 graus de febre. E isso não foi empecilho para nós estarmos adorando o Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deixa eu contar uma história para você rapidamente, para nós ministrarmos a palavra. Eu conheço a história de um menino que quando ele tinha aproximadamente 10 anos de idade, e quando seu pai lhe pegava para passear, e quando ele passava por um lugar, ele dizia assim: pai, que luz é aquela que tem ali em cima? E o pai dizia para ele: filho, aquela é uma das maiores igrejas de Campo Grande. E o filho dizia para o pai assim: pai, me leva para conhecer ela um dia. Só que esse filho cresceu, esse filho seguiu outros rumos, esse filho entrou no mundo da perdição, rodou por caminhos errantes. Só que esse menino cresceu, o sonho dele se realizou, e hoje ele está aqui para a honra e glória do Senhor, para ministrar a palavra para a tua vida. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que o teu sonho é possível, ele vai acontecer, basta você crer. O menino cresceu, está aqui, ó, de frente para você. Meu Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 7. A partir do verso 11. Glória ao nome do Senhor. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diga comigo assim: perto da porta. Diga assim: não chores. Diga assim: tocou o esquife. Diga assim: levanta-te. E diga assim: começou a falar. Assenta em nome de Jesus, dando glória.
Diga para esse crente que está do seu lado assim: eu quero ver tu dar glória agora. Meu Deus. Claro que eu não vou dizer para você que chegou a melhor hora, porque eu senão estaria invalidando tudo que foi feito. Deus está desde o começo desse lugar, mas agora Deus quer falar também, amém? Quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu começo a entender que Lucas foi um bem-aventurado, aonde nos narrou histórias que ele pessoalmente não pôde ver, mas narrou histórias buscada, pesquisada. Eu começo a entender essa história e começo a perceber algo interessante, que Jesus sempre gostou de fazer milagre aonde todos não esperam. Você podia dar glória, sabia? Como assim, pastor? Eu começo a entender em Lucas capítulo 4, quando Jesus acaba de ser tentado no deserto, a Bíblia diz que ele se levanta e vai à cidade chamada Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, a Bíblia diz que ele entra no templo, e ali no templo ele começa a assistir o culto daquela sinagoga. E de repente lhe é dada a oportunidade. E quando ele abre o pergaminho, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quando ele fala isso, alguns homens percebem aquela situação e começam a querer perseguir o mestre. O mestre abre a sua boca e diga: o profeta não tem honra senão na sua casa. Jesus sai do meio daquela confusão e começa a fazer milagre. De repente Jesus caminha para Cafarnaum, correndo a história, e ele vem entrando pela cidade, e de repente alguém diz assim: mestre, preciso falar com o senhor. Ele diz: pode dizer, meu filho, o que está acontecendo? O meu Senhor pediu-me para vir de encontro a ti, porque o servo dele está profundamente enfermo e ele não sabe mais o que fazer. Tem como o senhor ir até a minha casa, até a casa do meu Senhor, junto conosco, para que lá o senhor viesse efetuar o milagre na vida daquele servo? A Bíblia vai nos narrar que Jesus começa a voltar. E quando Jesus chega no meio do caminho, alguém sai de encontro a Jesus com a notícia dizendo: olha, meu Senhor, eu tenho uma notícia para lhe dizer. O Senhor diz: meu filho, o que está acontecendo? O meu Senhor disse, porque o Senhor, ele não é digno que o Senhor entre debaixo do mesmo teto que ele, mas ele crê que se o Senhor der uma palavra da onde o Senhor está, o milagre vai acontecer na vida dele. Jesus dá a palavra, o milagre acontece. Jesus vira para aqueles que são crentes, aqueles que andam com ele, aqueles que falam das maravilhas que ele faz, e diz: nem no meio de vós encontrei tanta fé tamanha como daquele homem. Jesus acaba de ministrar o milagre, e de repente a Bíblia diz: e num dia subsequente, ou historicamente dizendo, um dia após o outro, ou no dia seguinte, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. E quando ele vai a essa cidade chamada Naim, o interessante é que junto com Jesus vai um cortejo de alegria, um cortejo de milagre, um cortejo de glória a Deus e aleluia. Eu imagino Jesus indo a caminho de Naim. Jesus está indo de caminho a Naim. Quando Jesus chega na porta da cidade, ele se encontra com um funeral. Todos nós entendemos, compreendemos. Quando ele se encontra com esse funeral, nós entendemos a história. Jesus se compadece daquela mulher, diz para ela: mulher, não chores, para o funeral, toca no esquife.
aquele morto ressuscita, começa a falar, e a gente começa a viajar na história. Eu fico entendendo, olhando, observando e falando, meu Deus, às vezes começa a fazer coisa que parece à vista humana, que ele faz bagunça para confundir a mente do homem. Que negócio é esse, pastor? A Bíblia vai me dizer que todo aquele judeu separado que tocasse em um morto, ele era considerado alguém impuro perante a sociedade. E Jesus toca no esquife. Filho único de uma viúva. Pastor, filho único de uma viúva. Começamos a compreender que desde o começo da história, as viúvas geralmente, elas eram viúvas, e quando elas se encontravam nesse estágio, elas eram desprevalecidas. Como assim, pastor? Começamos a analisar o aceite da viúva. Quando Eliseu chega à casa da mulher, a mulher está ali desesperada, dizendo, olha, o meu marido, teu servo, morreu, e agora os credores estão na porta, querendo levar o meu filho. O que o Senhor vai fazer? O que tu tem em casa? Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite na botija. O profeta profetiza, o azeite prospera, a viúva recebe socorro do Senhor. Começamos a entender aquela mulher que estava catando cavaco para poder se alimentar junto com seu filho. Elias chega naquela situação e pergunta para ela, mulher, tu tem alguma coisa para me comer? Ela disse, não, Senhor, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morrer. O que tu tem em casa? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vai, faz para mim primeiro, depois você faz para você e para o seu filho. A mulher faz para o profeta, e quando ela vai fazer para o seu filho, Deus começa a prosperar. Meu Deus, começamos a entender que quando os homens estavam ali no templo depositando as ofertas, os dízimos, começamos a entender uma mulher viúva depositando tudo que tinha, ou seja, 2 moedas. Então entendemos que as mulheres viúvas sempre eram desprevalecidas. E quando eu começo a entender essa história, eu começo a perceber que Jesus sempre vai de encontro àquele que está no limite. Você vai dar glória, calma. Eu estou introduzindo a palavra. Eu imagino o sonho daquela mulher. Vamos para dentro da cidade de Naim. Vamos deixar o cortejo do lado de fora e vamos agora para aquela cidade. Eu imagino aquela mulher com a criança ainda bebê, recebendo aquela criança e dizendo, meu filho, tu és uma bênção, você é o sonho da mamãe. E passa o tempo, a mulher perde o marido falece, agora ela tem a única esperança. Tudo aquilo que estava sobre o marido estava sendo transferido para aquela criança. Aquela criança simbolizava para sua mãe os sonhos, o futuro, a providência, a alegria, a esperança. Eu imagino, de repente a mãe recebe a notícia e diz, olha, o seu filho faleceu. Agora ela começa a entender que a criança vem a falecer. Eu imagino aquela mulher desesperada dizendo, agora eu estou sem o meu marido e sem o meu filho, o que será de mim? Eu começo a entender que agora tudo que ela sonhava está enterrado. Cutuca esse crente que está do teu lado para ele não dormir, em nome de Jesus. Dá um cutucão nele assim. Cutuca de verdade, vai. Isso. Diga para ele assim, em nome de Jesus. Diga com vontade, em nome de Jesus. O teu sonho vai ressuscitar na entrada da porta. Meu Deus. Aleluia. Pensa comigo. Agora,
A mulher precisa de auxílio, mas não da forma como ela desejava. Agora ela precisa de auxílio para enterrar o seu sonho. É costume judaico que quando uma pessoa vem a falecer, precisa se esperar pelo menos 3 dias para que aquele corpo venha a ser enterrado. Por quê, pastor? Diz o costume que quando uma pessoa vem a morrer, o seu espírito fica sondando em cima do corpo e a qualquer momento precisa ressuscitar, pode ser ressuscitado. Pastor, que negócio é esse? Você entende que quando Jesus recebeu o chamado para curar Lázaro, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, passado 4 dias, ele veio de encontro para poder ressuscitar Lázaro. Por quê, pastor? Porque no primeiro dia não seria milagre, no segundo dia não seria milagre, no terceiro dia não seria milagre, mas no 4º dia tira qualquer dúvida de que Deus é Deus, tira qualquer dúvida de que Ele pode. Que negócio é esse, pastor? Quando chegar o teu limite, vai ser a hora que Ele vai entrar, vai ser a hora que Ele vai fazer o milagre. Me dá como nasai. Shebidai com deflácia.